Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, irmãos e irmãs em Cristo, estamos aqui mais uma vez para refletirmos a palavra deste dia de hoje, dia 21 de agosto de 2020. A palavra de hoje se encontra em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se e um deles, doutor da lei, fez-lhe esta pergunta para pô-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Bom, nós temos aqui, encerrando essa nossa semana, uma palavra muito bonita, né? Se a gente parar para escutá-la com o coração, né? Nós conseguiremos resolver muitas questões em nós mesmos. No início, nós temos lá na primeira leitura de hoje, em Ezequiel 37, versículos de 1 a 14, a passagem dos ossos secos, né? Onde o profeta, levado por Deus, vai até onde estão os ossos, né? E proclama o oráculo, e sobre esses ossos começam a se juntar, a vir carne, a cobrir os corpos, né? E mais uma vez, vem a palavra que Deus o pede para propagar, e ele fala sobre o Espírito. E o Espírito Santo vem sobre todos e preenche e dá vida àqueles ossos secos, que se tornam um grande exército. E Jesus aqui, como sempre, né, seguido pelos doutores da lei, pelas pessoas que o questionavam o tempo todo, ele tinha acabado de colocar os saduceus, vamos se dizer assim, no lugar, né? Conseguindo calá-los diante dele. E aí vieram os fariseus, né? Já sabendo que isso tinha sido acontecido, vem lá um doutor da lei e pega a lei, né? Uma parte da lei, essa que se encontra lá em Deuteronômio. E ele questiona qual que é o maior mandamento. E Jesus cita a mesma parte, onde ele diz que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu amor, de todo o teu coração, teu espírito e tua alma, né? E ainda ele vai lá em Levítico e ainda cita, né, o segundo, que é amarás teu próximo como a ti mesmo. O que nós vemos aqui hoje? Uma lição de Jesus assim magnífica para todos nós. Ele encerra nessas duas colocações toda a lei, todo o evangelho. Por isso que no final fala, nesses dois mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Por que os profetas? Os profetas não eram aqueles que levavam a palavra de Deus aos povos para que ouvissem, seguissem, né, aquilo que desejava o Senhor, né? Ou seja, eles falavam tudo aquilo que era para ser feito ou seguido de acordo com a vontade do Senhor. E as leis colaboravam para isso também, para colocá-los, né, seguindo aquilo que era o desejo do Senhor. Jesus traz essas duas passagens porque muitas vezes as leis são colocadas acima daquilo que é o objeto maior de Deus, que é o ser humano, que é a presença do ser humano, a presença do Espírito que há em cada um. E Jesus vem nos mostrar aqui que esse primeiro mandamento, amar a Deus como é acima de todas as coisas, porque primeiramente nós precisamos amar a Deus, o Senhor. É aquele que nos guia, que nos mostra o caminho, que nos dá a vida.
E seguidamente amar o próximo, porque eu sou imagem e semelhança de Deus e o outro, o meu próximo, também o é. Então é preciso que nós façamos esse reconhecimento do que eu sou e do que o outro é. Todos somos filhos de Deus. Então, percebendo isso, a gente já não consegue fazer tanta diferença ou destratar, porque somos, embora pessoas diferentes, mas nós temos em comum a paternidade divina, quando Deus nos assume como filhos dele, né? Então, Jesus vem mostrar que muitas vezes, em nome da lei, nós agimos de forma que não é uma forma correta, que não demonstra o verdadeiro amor de Deus para com todos os seus filhos. Muitas vezes usamos da lei para julgar, condenar, como se fosse um qualquer, né? E para criar separações, o que não é de acordo com a vontade de Deus. Quando a gente vê a passagem dos ossos secos, a gente pode entender, juntamente com esse evangelho, o que acontece com o ser humano, com o ser que se afasta do amor de Deus. Se torna como esses ossos secos, ressecados, porque a pessoa que está fora do caminho de Deus, que não segue os mandamentos de Deus, ou que não segue o amor de Deus, e que não assume para si o quanto é amado, ele vai se tornando uma pessoa seca, uma pessoa afastada, né? Como se fosse uma terra que não consegue dar frutos. E esses ossos secos vão secando, vão esfarelando, né? Então, quanto mais afastados do amor de Deus, vamos nos tornando essas pessoas secas, essas pessoas que não têm coração, que não têm bondade. Mas se a gente volta a se aproximar, quando a gente vê a questão do Espírito de Deus que está presente em nós, quando nós assumimos essa paternidade e esse amor de Deus para conosco, nós voltamos à vida e nos tornamos fiéis a Ele e nos tornamos pessoas. E aí Jesus dá a maior dica que precisamos ter. Se amarmos a Deus e amarmos ao outro e a nós, o amor é a porta para tudo. Quem ama não condena, quem ama não mata, quem ama não faz julgamentos de forma errada, quem ama não quer dividir, não quer separar, né? Não quer trazer dor. Aquele que ama, ele vai sempre querer proporcionar o amor, a tranquilidade, a paz, querer proporcionar aquilo que é bom, como o próprio Cristo nos proporciona isso, né? O amor dele para conosco o levou à morte de cruz para nos salvar. Ele deu a vida por nós, o maior símbolo desse amor de Deus. O que nós precisamos entender nessa palavra de hoje é isso. Somos amados por Deus, sempre fomos. Quem afasta do amor de Deus não é Deus, somos nós que nos afastamos. E quando isso acontece, vamos nos tornando pessoas ressecadas, amargas, que vai se perdendo no meio do caminho. Quando Jesus nos diz que é preciso amar a Deus acima de tudo, é porque precisamos entender que pertencemos a Deus, que pertencemos ao Pai, que o nosso coração está no coração de Deus. E que isso é preciso ser renovado todos os dias com a nossa consciência, com o nosso desejo, com a nossa presença diante do Senhor, caminhando com Ele. E assim sendo, nós vamos nos amar. E quando nós nos amamos, amamos também o outro, porque são projeções também do nosso amor. Então, para nós hoje é preciso entender que sem Deus somos secos e amargos, mas com Deus, com Jesus, com o amor do Senhor, nos tornamos solo fértil, solo irrigado desse sangue e água de misericórdia que jorra para nossas vidas. Que possamos também levar aos outros essa presença divina que há em nós. Que assim seja, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Viva Jesus!